Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Ontem encerramos o nosso estudo sobre a ira, como controlar a ira. Hoje, sobre os conflitos da vida, nós vamos dar início a um novo estudo sobre como enfrentar a solidão. Eu pergunto a você, você está sozinho? Você costuma ficar sozinho? Você se sente uma pessoa solitária? Você prefere se isolar do que ficar em meio aos amigos ou de alguns grupos? Qual é o seu sentimento com relação à vida social? Você se isola ou você gosta de ficar no meio de pessoas? Então nós vamos estudar um pouco sobre isso, sobre como enfrentar a solidão. No primeiro livro dos Reis, capítulo 19, verso 3 e 9, há um momento tão difícil do profeta Elias. Ele havia desafiado os profetas de Baal para provar quem era o verdadeiro Deus. E depois desta provação, Jezabel ameaça matá-lo. Então, temendo, pois, Elias levantou-se para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Verso de número 3. O verso de número 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Então, ele teve medo de Jezabel e ele foge. Ele se levanta para salvar a sua vida e foge. E chegando em Berseba, ele deixou ali o seu moço, o seu amigo. Essa palavra deixou, que eu coloquei em letras maiúsculas, no original significa isolar. Ele se isolou a partir daquele momento. Ele quis ficar sozinho. Ele quis ficar só. E ele vai para o deserto. Chegando no deserto, ele entra numa caverna. E ali ele se isola. Ele passa a noite. E à noite veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Por que você está se isolando? Por que você se encontra só? Deus se preocupa com a nossa solidão. Nós não fomos criados para ser uma ilha deserta. Nós somos criados para um relacionamento. E isolar não está nos planos de Deus para a nossa vida. Então, queridos, eu quero colocar duas frases para que você possa pensar, analisar e ver qual é o sentimento que vem à sua mente e ao seu coração quando você ouve essas duas frases. Qual o sentimento temos quando nós ouvimos: eu não gosto de ficar sozinho? É a primeira frase. Eu não gosto de ficar sozinho. A segunda frase diz: eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Vou repetir. Eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. Então, como você analisa essas duas frases? O que vem à sua mente? O que passa ao teu coração? É difícil pensar assim, de repente. Precisamos de bastante tempo. Mas eu quero levantar duas questões aqui, interessante. Elas refletem duas opiniões bem diferentes, né? Uma fala de um jeito, se refere a um jeito, a outra se refere a outro jeito. A primeira frase, eu não gosto de ficar sozinho, ela refere-se à solidão. A pessoa, ela não gosta de ficar sozinha. Ela não gosta de se sentir solitária. Ela sempre deseja estar no meio de algum grupo ou no meio de pessoas, porque ela não gosta da solidão e ela não gosta de estar sozinha.
A segunda frase se referiu ao isolamento espontâneo, ou seja, ela acha que em alguns momentos é necessário ficar só, é necessário isolar-se, é necessário a solidão, é necessário ficar solitário. Então você vê que duas frases expressam um momento de solidão. Uma não gosta de ficar só e a outra prefere em alguns momentos um isolamento espontâneo. Então, diante desta introdução, nós vamos ver que para esclarecer essa diferença entre a primeira e a segunda, nós vamos observar na vida de Jesus neste estudo sobre a solidão. O que a vida de Jesus nos ensina com relação à solidão? Eu quero desafiar a você a trazer a memória. Em algum momento você viu Jesus solitário? Em algum momento você vê Jesus se sentindo só? Em algum momento você vê Jesus passando pelo vale da solidão? Então nós vamos ver um pouco sobre isso na vida de Jesus. Essas duas frases, será que elas fazem sentido na vida de Jesus? E nós vamos nos aprofundar cada dia um pouco mais sobre a solidão e como enfrentar a solidão. Como tratar isso na nossa vida. Como você se sente no meio de uma multidão, mas se sentindo solitário. Como tratar isso na nossa vida? Então nós vamos trilhar por esse caminho durante alguns dias. Então, na nossa introdução hoje, como enfrentar a solidão? Qual sentimento temos quando ouvimos? Eu não gosto de ficar sozinho, eu acho que ficar sozinho em alguns momentos é a melhor coisa que pode acontecer. E nós vimos também como você analisa essas duas frases e elas refletem duas opiniões bem diferentes. A primeira refere-se à solidão. Eu não gosto da solidão. Eu não gosto de me sentir só. Eu não gosto de ficar solitário. E a segunda se refere ao isolamento espontâneo, ou seja, há momentos que é necessário ficar só. Eu esqueci de falar essa frase, mas é uma boa frase. É melhor só do que mal acompanhado. Será que isso é uma realidade? Então nós vamos ver um pouco sobre isso também. Então, para esclarecer essa diferença dessas duas frases, nós vamos observar na vida de Jesus um estudo sobre a solidão. E o que nós podemos aprender sobre isso? Que Deus nos abençoe nesta nova caminhada, que nos tire toda a dúvida do nosso coração e tire toda a solidão do nosso caminhar. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor por nós, ó Pai. Desde o princípio, quando o Senhor criou Adão, o Senhor disse, não é bom que o homem viva só. Nós não fomos criados para a solidão. Então, Senhor, pedimos em nome do teu Filho amado Jesus, trate isso no nosso coração, na nossa vida, no nosso viver diário, para que possamos glorificar o teu santo nome. Abençoa, Senhor Deus, cada ouvinte que tem aprendido conosco por meio da tua palavra a enfrentar os conflitos da vida e sair vitorioso em nome de Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.